Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma etapa do nosso curso de Processo Civil 2, Recursos. E hoje, nessa videoaula, eu vou falar um pouco sobre os efeitos do recurso e vou aproveitar a oportunidade para a gente poder trabalhar a coisa julgada nos recursos e a ligação que isso tem com a nossa disciplina dos recursos. Primeiramente, é importante a gente destacar o papel da coisa julgada na nossa disciplina. E o porquê disso? Basicamente, quando você interpõe um recurso contra uma decisão, a primeira questão que você objetiva com essa interposição de recurso é exatamente impedir que ocorra o trânsito em julgado. Ou seja, um recurso interposto a tempo e modo ou recurso conhecido, ele é capaz de obstar a ocorrência da coisa julgada. Mas então, o que é a tal coisa julgada, né? Vamos nos remeter, portanto, ao artigo 502 do CPC, que a coisa julgada é a decisão que torna imutável, né, as questões decididas no processo. E é bom dar uma conferida lá, apesar que isso não é da nossa disciplina propriamente dito, mas a coisa julgada ela tem um papel fundamental para que a gente possa compreender essa questão dos recursos. Então, eu dou uma aconselhada para vocês, façam lá uma lida no artigo 502 do CPC e seguintes, para poderem enfrentar um pouco, relembrar essa questão conceitual e as exceções também que a coisa julgada envolve. Bom, mas o que importa para nós aqui é que a gente saiba que a interposição de um recurso impede a ocorrência do trânsito em julgado. É claro que isso vai haver um limite no processo, né? Chega uma hora que simplesmente não vão caber mais recursos para que possa se interromper a coisa julgada e a ocorrência é inevitável. Mas enquanto há recurso possível e cabível, a coisa julgada ela é impedida nos autos, né? Então, e o que tem isso a ver com o recurso? Bom, além de se interromper, nós temos que distinguir, né, a coisa julgada da decisão que começa a produzir os seus efeitos. Pode haver uma decisão judicial que, embora não transitar em julgado, ela já começa a produzir efeito. E isso nós entramos aí na seara dos recursos, dos efeitos dos recursos, perdão, que são 13, a gente vai vê-los aqui, associado diretamente à questão do efeito suspensivo, que é o segundo efeito que eu vou tratar. Antes, a gente precisa adentrar no primeiro efeito recursal, que é o efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Quando eu interponho um recurso, eu tenho uma decisão ali que está sendo impugnada, seja ela interlocutória, uma sentença ou um acórdão, e basicamente eu estou me insurgindo contra algum fundamento daquela decisão, ou toda, ou em parte. Mas o importante é que você tenha em mente que o ponto de insurgência, o ponto de impugnação por meio do recurso, é a parte com que você está levando adiante para a discussão recursal. E esta parte impugnada, né, é que é a parte que você devolve para a apreciação. Daí o nome do efeito devolutivo. É dizer, então, que obrigatoriamente todo recurso, quando ele é conhecido, ele tem que ser recebido no efeito devolutivo, pois somente com o efeito devolutivo é que o julgador poderá reapreciar ou apreciar as questões recursais ali debatidas. Então é certo dizer que todo recurso será minimamente conhecido no efeito devolutivo. Prosseguindo, nós temos o efeito suspensivo. E aí a gente precisa entender que, dada uma decisão, ela pode ou não começar a produzir os seus efeitos. Eu dou exemplo, por exemplo, perdão pela repetição, eu dou exemplo da sentença que fixa alimentos, né? Que tem uma questão premente de verba alimentar, geralmente um menor alimentado que precisa com urgência daquela verba, e a lei assim determinou que a sentença que fixa alimentos, né, ela começa a produzir os seus efeitos imediatamente, muito embora, né, a parte contrária possa ter interposto recurso sobre aquilo.
Então, notem que, embora não tenha ocorrido a coisa julgada, ela começa a produzir os seus efeitos. Embora o recurso esteja pendente de apreciação, os efeitos já estão produzindo. Isso quer dizer, nesses casos, que o recurso não foi recebido no chamado efeito suspensivo. O contrário é quando o recurso é recebido no efeito suspensivo e os efeitos dessa sentença deixam de ser produzidos imediatamente. Por exemplo, vale dar uma lida lá no artigo 1012 do CPC. A gente ainda não viu a apelação, vai ver um pouco mais à frente como detalhe, né? Mas já vale aí para exemplificar. O artigo 1012 do CPC, ele estabelece como regra que a apelação será recebida no efeito suspensivo. Ou seja, além do efeito devolutivo, ela também será recebida no efeito suspensivo. Essa é a regra geral que se aplica, né? Então, o artigo 1012, parágrafo 1º, traz exceções com as quais a apelação não será recebida no efeito suspensivo. Ou seja, exatamente situações como essa que eu disse, a da sentença que fixa ali. O contrário disso, por exemplo, também exemplificando no recurso que a gente ainda vai ver, o artigo 1026 do Código de Processo Civil, que fala que os embargos de declaração não terão efeito suspensivo. Mas o CPC também cria a exceção que, demonstrada uma situação excepcional, de perigo, essa coisa toda, o contrário pode acontecer. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo. Ou seja, o efeito suspensivo ele vai determinar se aquela decisão está sendo impugnada pelo recurso, se ela começa a produzir os seus efeitos imediatamente ou não, né? E quando recebido no efeito suspensivo, lembrando que obrigatoriamente já foi recebido no efeito devolutivo, né? O famoso duplo efeito que a gente tanto ouve dizer aí. Então vocês agora já sabem que, uma vez recebido o recurso no duplo efeito, quer dizer que ele foi recebido no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. E ainda um terceiro elemento aí nessa história, um terceiro efeito, né? Ele fica ali quase que oculto em stand-by, porque é o efeito que depende aí de um conhecimento de ofício por parte do julgador. É o chamado efeito translativo, onde o julgador, ao analisar o recurso, ele pode, não só pode, como deve, conhecer de ofício, ou seja, não necessita que aquilo tenha sido debatido no recurso, né? Mas ele deve e pode conhecer de ofício as questões de ordem pública. Cito como exemplo a questão da prescrição ou da decadência. Em hipótese que nós tenhamos um processo onde o processo julgou aí uma cobrança de dívida, foi julgado procedente, o réu recorreu dessa decisão para impedir a condenação dele no pagamento dessa dívida e ninguém debateu nos autos sobre a eventual prescrição da dívida. Em hipótese, então, chegaram no julgamento, o julgador, ao analisar a questão, percebe que aquele título ali, vamos supor que foi um cheque, vamos supor que aquele cheque, quando do ajuizamento da ação, já tinha sido emitido há 7 anos. O limite prescricional desse cheque já passou há muito tempo, né? Então o julgador fala, olha, é inócua essa discussão do mérito, pois a questão aqui esbarra na prescrição, e a prescrição é uma matéria de ordem pública. Então o julgador vai julgar o processo extinto com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição e não vai nem precisar adentrar no mérito da dívida propriamente dita. Ou seja, embora aquilo não tenha sido trazido por nenhuma das partes, em nenhum momento do processo, e muito menos do recurso, ao julgar o processo, ao julgar o recurso, esse julgador ele tem o poder e o dever de conhecer de ofício essas questões de ordem pública. É o chamado efeito translativo dos recursos. Então, pessoal, vamos nos ligar aí em 3 situações importantes. Que o recurso impede a ocorrência da coisa julgada, a relação da coisa julgada com efeito suspensivo, que, embora possa parecer que você ter uma decisão, né, que tem os seus efeitos cumpridos imediatamente, isso não significa que ela transfere julgado, então vale a pena a gente ter uma repaginada nisso aí, uma boa releitura no artigo 502 do CPC, e também a questão dos efeitos dos recursos, que são os efeitos devolutivo, translativo e suspensivo. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.